Bate-papo esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento Mil Clean, sempre inovando. Instituto Homem, descubra a simplicidade em viver bem. É hora de falar de esportes em 102,9 FM para maior audiência do rádio regional e também em áudio e vídeo. Um sucesso no YouTube. Quem não viu, veja, nos acompanhe aí em youtube.com/Rádio Band Vale FM. Tô eu e Antônio Carmo para falar de esporte. Esporte é com a Band Vale, Antônio Carmo. Bom dia. Já faz bastante tempo já, né, Nicolini, que estamos aqui. Bate-papo esportivo ano 22. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham nesta manhã de quarta-feira. Muito bom, Antônio Carmo. Olha, vamos começar repercutindo a convocação do Brasil. E agora é Brasil, olê, olê, olá, pouca água. Vamos pro jogo com o Mister. E agora começa. Neymar já praticamente confirma que não deve mais atuar pelo Santos, deve focar na preparação física para a Copa do Mundo. E aí nós falamos aqui ontem, Antônio, tem 20 dias para a estreia do Brasil, aí quase 20 dias. Então, assim, dá para trabalhar, dá para preparar, melhorar a condição física. Ele tinha tomado uma pancada contra o Coritiba e por isso estava sendo atendido. Aí teve um certo alarde, mas já se viu que foi só uma pancada mesmo. E tá tudo bem com ele, e agora se preparar fisicamente. Você acha que como é que fica a situação dos outros jogadores aí com o Flamengo jogando hoje? Tem gente lá, tem 3, 4 do Flamengo lá jogando hoje contra o Estudiantes, tem jogador jogando em diversos clubes. Galera vai botar o pezinho hoje, vai se esconder, vai pra sombra. Como é que é, Antônio Carmo? Bom, sobre o Neymar é o seguinte, Nicolini, todo cuidado é pouco, ele está convocado para a Copa do Mundo, mas, olha, se de repente der um problema de contusão, ele vai sair, vai ser cortado, né? Vai ter que tomar muito cuidado, porque qualquer um, mas o caso do Neymar é um caso à parte, porque ele anda brigando aí com os seus problemas físicos no Santos, vira e mexe, tem isso, tem aquilo. Ele não é hoje um atleta, longe disso, um atleta 100%, um atleta 90%, ele não vive esse momento. Então, acho que a seleção tem que ter todo o cuidado com ele, aí com o Santos hoje não vai jogar mesmo, né? Talvez, se não fosse convocado, também não jogaria, e aí tem que dar uma poupada aí, pensando depois num ótimo trabalho separado e que ele, Neymar, entenda que agora é o seguinte, são os últimos dias aí da carreira maravilhosa dele, que pode terminar bem. Aí ele pode se arrumar, se ajeitar, trabalhar bastante, ter o apoio total aí da CBF e ir para a Copa do Mundo com condições boas de disputar a competição. Não acredito que logo de início seja titular, vai estar no grupo lá, isso é importante. Tendo o Neymar lá com condições de jogar pelo menos meio tempo, com condição total, o Brasil ganha numa necessidade. Os demais jogadores, hoje, todos eles liberados. Hoje, domingo, no final de semana, e quarta que vem também, na última rodada, terça, quarta, quinta, os jogadores brasileiros que estão nos clubes da Libertadores e Sul-Americana. Por exemplo, o Everton, do Grêmio, está na Sul-Americana aí. Se o Grêmio resolve a questão essa semana, já precisa jogar semana que vem, se apresenta na quarta-feira lá, na CBF, né? É o único que tem, é o Grêmio. Botafogo, o Danilo já foi afastado do Botafogo, diz que não joga mais agora, ele está para ser vendido também, então ele já precisa ser poupado lá, já está sendo poupado lá no Botafogo, não joga, não vai nem jogar hoje. Quem joga são os jogadores do Flamengo, sem dúvida alguma, né? Hoje o Flamengo tem jogo pela Libertadores importante, final de semana tem Flamengo e Palmeiras, o maior jogo do futebol brasileiro dos últimos tempos, vai ter de novo, então os jogadores do Flamengo estarão jogando, mas eu não acredito sinceramente, Nicolino, que nós teremos jogador aí, esses que estão na lista da Copa, se dedicando ao máximo mesmo, se aplica aos sul-americanos que estão por aí, né? No Palmeiras tem o Gustavo Gomes, tem o Arias, tem nos outros times todos aí, tem jogadores, né, que estão convocados por outras seleções. Não acredito, não. Hoje uma bola dividida, opa, pera um pouquinho aí, segura um pouquinho, dá tempo, não vou esticar muito a perna aqui não para não ter uma lesão, isso você pode ter certeza. Ninguém vai se arriscar para ter uma contusão hoje, Nicolini, grave, hoje ou no fim de semana, e ficar fora da Copa do Mundo, né?
Tá aí, Antônio Carmo falou daqui, você ouviu daí e está falado. Meu querido Antônio Carmo, antes da gente falar dos jogos aqui do quintal de casa, da Sul-Americana, da Libertadores de ontem, jogos de hoje, aplausos ao Arsenal. Olha, esse ano passou a ter esperança o Brasil, porque se o Arsenal foi campeão, o Brasil também pode ser, não é, Antônio Carmo? E o título do Arsenal não foi em 2002? Não lembro. Foi por aquele pedaço ali, né? 2004? Então, tá bom, ele pertinho do Brasil, campeão ali foi em invicto. 2002. O invicto, time do Thierry Henry, né, do Patrick Vieira, um volante francês, como jogava a bola, meu Deus. E o time do Arsène Wenger, outro francês que era o técnico do time. Depois nunca mais ganhou, batia na trave e tal, e ontem ganhou sem jogar, né? O pessoal estava lá no CT acompanhando o jogo do City, que jogava fora de casa contra alguém lá. O City podia empatar. Estava perdendo por 1-0, empatou no finalzinho, será que daí ficou no 1-1, houve uma festa total lá pro pessoal do Arsenal, melhor garantia aqui fora de campo mesmo do que esperar domingo para garantir o título. Então o Arsenal é campeão, no domingo ele vai jogar fora de casa só para cumprir tabela, para receber a taça, sei lá como é que é feito na Inglaterra, mas de olho, logicamente, no dia 30, na grande decisão da Champions League, que ele está presente, né, e vai enfrentar o PSG. Então, é um ano bom para o Arsenal do Michael Arteta, o técnico do time, jovem, que jogou por lá, que assumiu o time aí no ano passado, enfim. Parabéns ao Arsenal, que tem 3 brasileiros, 3 Gabriéis por lá, né, Nicolini? 2 na Copa. O zagueiro Gabriel Magalhães, o ponta Gabriel Martinelli e o Gabriel Jesus, né? Que está lá, se machucou muito, ficou muito tempo fora, mas é um cara também para onde vai, ele é campeão. Foi campeão no Palmeiras, campeão no City, agora campeão no Arsenal. E olha, tava falando ontem com a molecada na nossa redação, Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal, Marquinhos, zagueiro do PSG. Os dois vão fazer a final da Champions. É hoje uma das melhores zagas do mundo, hein, Antônio Carmo? O Gabriel Magalhães acho que está num patamar até superior. O Marquinhos já entra numa fase descendente, já vai para a sua terceira Copa, né? Mas vive ainda um ótimo momento lá no PSG. Mais velho, o Gabriel Magalhães mais novo. Muitos afirmam que é o melhor zagueiro. O pessoal que acompanha o futebol inglês, futebol internacional, né, mais aí atento a tudo isso, mais direto, diz que é o melhor zagueiro que tem aí no futebol mundial. Hoje seria o Gabriel Magalhães. Então, esse é titular. A zaga do Brasil tá escalada, né? Isso não tem o menor problema. Vai jogar, se der uma de Dória amanhã lá no jogo, na Copa do Mundo é outra história. Mas que vão jogar, né? Porque, Dória. Quer falar Dória do Dória? Dória da entregada ontem no São Paulo. Quase enterra o São Paulo ontem. O São Paulo perde ontem, toma aquele gol aos 41 do segundo tempo. No pênalti Antônio Carmo, fogo no boné do guarda lá pelos lados do Morumbi. Mas foi 1-1 e o São Paulo só depende dele. O Dória entrou no lugar do Sabino, né? Roberto Dias deve virar no túmulo e falar, meu Deus, olha quem tá no... volta Sabino agora, meu Deus. O Dória, desde o tempo de Botafogo, passou no São Paulo, foi embora, voltou, nunca foi jogador para jogar no São Paulo, e o pessoal insiste ainda, né? Agora, não sei, 10 anos depois e tal, rapaz, nossa mãe, ele lembrou aquele becão de antigamente, né? Bola lá no alto, que enquanto a bola, era o Brito que falava isso, tinha outro zagueiro, né? Dá um bicão na bola, joga ela lá pro Bellini, acho que falava, joga a bola lá pra cima, que enquanto ela tá lá em cima, não tem perigo de gol. A gente se arruma aqui embaixo, tá certo? Dá um chutão pra cima e espera ver o que vai acontecer. Só que o Dória deu um chutão pra cima, ontem rodopiou no meio campo, a bola caiu no pé do jogador do Milionários, que fez o gol. São Paulo contou também com um frangaço do goleiro do Milionários, né? O gol do São Paulo, a bola na mão do goleiro, que jogou para dentro, mas no finalzinho, pênalti para o Milionários e o rapaz isolou. O Milionários poderia ter saído do Morumbi com uma belíssima vitória de virada e complicado do São Paulo. E se o O'Rings ganhar hoje, Nicolini, deverá vencer o jogo lá contra o fraquíssimo Boston River, em que pé o jogo ser no Uruguai. O São Paulo não dependerá dele para ser o primeiro colocado. Porque daí, se o O'Rings ganha do Milionários na última rodada, ele fecha em primeiro, joga o São Paulo para segundo. O São Paulo deverá também ganhar desse horroroso Boston River aí, né? Então, São Paulo complicou um pouco a situação dele ontem para ser primeiro colocado. Tem mais 2 jogos, né?
Aí tem 2 jogos aí que vai pegar naquela repescagem contra um terceiro colocado que vem da Libertadores. São Paulo começou bem aí, né? Fez 2 jogos e 2 vitórias, agora travou em 3 empates, e o empate de ontem foi muito ruim. Estreia do Dorival Júnior, a torcida reclamou, o time jogou mal, poderia ter perdido, enfim, Dorival vai ter trabalho. Ou seja, né, o técnico que estava lá deixou terra arrasada, hein, Antônio Carmo? Avião, hein? Roger Machado. Aí assim, aí assim, o Dorival fala também, do jeito que o time estava com o Roger fala, tá vendo aí? Não é por causa de mim. O técnico chegou e não fez nada também. Cada um com a sua desculpa, né? É isso, meu querido Antônio Carmo. Essa foi pela Sul-Americana, que a gente teve ontem também. Só o jogo do São Paulo. Só São Paulo. Só o São Paulo. Hoje tem o Botafogo, vai pegar o Independiente Petroleiro. Hoje tem o Grêmio. Um jogo que interessou ontem, que é para o grupo do Santos, que é o grupo dos empates, não tem jeito. O Cuenca empatou no Equador com o Recoleta do Paraguai 2-2. E o Recoleta empatou os 5 jogos que fez até agora, aí na Copa, né? Na tem Sul-Americana. Tem que ser estudado. E o Cuenca tropeçou. Se tivesse vencido ontem, ele complica. O empate foi bom para o Santos, porque esse é o grupo dos empates, né? Só empate, o Santos perdeu um jogo, o São Lourenço hoje que ganhou um jogo só empatou os outros, então... Se o Santos ganhar hoje de 3 gols de diferença, assume a liderança do grupo, só depende dele na última rodada. Pronto, aí você vê que o grupo está equilibradíssimo ainda, né? E o empate hoje, Santos e São Lourenço, é a coisa mais natural que tem, né? Se é que vai acontecer. Mas esse jogo de ontem aí, com o resultado, né? Foi bom. O Santos tem 3 pontos e ganhava 6, né? Alcança o São Lourenço e o Cuenca em primeiro lugar e passa aí, como você falou, no saldo de gols. E aí ver o que acontece na última rodada. É isso, Antônio Carlos, coisa de louco. Hoje tem o Red Bull jogando com o River Plate no Estádio Monumental de Núñez. E precisa de pontos. O cara bobo pega o Blooming, que é o patinho feio, Antônio Carmo, e o Red Bull corre riscos. Aí ele tem 6 pontos junto com o cara bobo, tá brigando pela segunda vaga. A primeira é do River Plate. O Vascão vai jogar contra o Olímpia. E no grupo do Vasco também, o Vasco não pode bobear. Não. Todo mundo tem 7 pontos. Lá. Isso. Então, Olímpia e Vasco hoje no Defensores del Chaco. O empate é bom para o Vasco, para ele depender só de si na última rodada. Mas se perder é trágico, meu querido Antônio Carmo. O Grêmio pega o Palestino, o glorioso Palestino. Jogo na Arena, o Grêmio tem 7 pontos. Se empatar, já se classifica, meu querido Antônio Carmo. Vai a 8, já fica com a segunda vaga. Já vai pelo menos para o playoff. Mas precisa ganhar para ir a 10 e tentar na última rodada tirar o City Torque. Montevidéu City Torque, meu Deus do céu. O Só Botafogo pega o Independente Petroleiro. O Independente Petroleiro fora de casa. E essa é a Sul-Americana. Santos e São Lourenço, Vila Belmiro, 7 da noite, Santos sem Neymar, Antônio Carmo. Cada um buscando aí o seu objetivo, né? Você falou do Vasco, que se ganhar praticamente classifica, mas se perder vai ficar numa situação dramática. O Grêmio praticamente não dá mais para ser o primeiro colocado, né? O City lá está com 12 pontos, o Grêmio tem 7, teria que ganhar os 2 aí. Mas se ganhar hoje, pronto, já garante a classificação também, aquilo que eu falei. Daí na semana que vem o Everton pode folgar no time aí, cada um buscando melhorar a sua situação com os jogos que acontecem ainda. Muito jogo hoje, hein? Brasileiros, hein? E o Red Bull pega esse River que se ganhar hoje já garante a classificação. Se o River ganhar, o Red Bull praticamente está fora também. O River garante o primeiro lugar. Lembrando sempre, né? Copa Sul-Americana tem uma vaga só direto. O primeiro colocado do grupo vai para a próxima fase, o segundo ainda disputa uma repescagem. Na Libertadores da América, Antônio Carmo, o Fluminense ganhou no Maracanã e respira por aparelhos. Chegou aos 5 pontos junto com o Bolívar e vai para a última rodada pegando o Laguaira, que tem 3 pontos e ainda sonha, né? O Laguaira pode se classificar. Se bem que o Laguaira, meu querido Antônio Carmo, joga hoje. Se ganhar por algum motivo do Independente Rivadavia, que tem 10 pontos, complica a vida do Fluminense. O Rivadavia caiu no campeonato argentino logo nas oitavas de final, quartas de final lá, liderou a chave toda, quando chegou na hora lá um jogo só, né, ficou fora. E o Boca também já saiu. O Boca também já saiu.
E hoje o Laguaira tem a vantagem de jogar em casa, né? Se ele ganhar, ele vai a 6, passa Bolívar, passa Fluminense, e aí depois vai jogar pelo empate contra o Fluminense. Fluminense ontem, Nicolini, fez 1-0 logo com 5 minutos, pressão, foi pra cima, beleza, mas aí tomou um gol de empate que não podia ainda no primeiro tempo. Aí no segundo tempo demorou para fazer 2-1, teria que ganhar por 3 gols de diferença para ficar absolutamente tranquilo, por causa desse negócio de confronto direto, já que ele perdeu por 2-0 para o Bolívar no primeiro turno lá na Bolívia, e aí atacou, nada conseguiu, ganhou e ficou com 5 pontos. Quer dizer, na última rodada é assim, ele vai ter que ganhar do Laguaira, independente do jogo de hoje, Laguaira e Rivadavia, ele ganhando, ele vai a 8 pontos e vai torcer para o Bolívar não ganhar do Rivadavia. Se o Bolívar perdeu, empatar. Quer dizer, o Fluminense já não depende mais dele para seguir adiante na competição. Na última rodada tem que ganhar e torcer por tropeço do Bolívar. Muito bom, Antônio Carmo. O Cruzeiro, mesmo com o jogador expulso, empatou com o Boca e La Bombonera. 1-1 se manteve em primeiro do grupo, mas pode ser ultrapassado hoje pela Católica, que recebe o Barcelona de Guayaquil. Cruzeiro tem motivos para comemorar o empate, Nicolini, porque foi totalmente dominado no primeiro tempo, tomou um gol do Merentiel, poderia virar o Boca ganhando por 2-0, domínio total na primeira etapa. Cruzeiro está com um goleiro novo lá, o Otávio, né? Menino que substituiu o Cássio. O Matheus Cunha era o reserva, que tinha ido do Flamengo para lá, andou tomando uns gols, a torcida criticou, botaram o Otávio que está dando conta do recado. Sábado contra o Palmeiras, pegou umas 2, 3 bolas lá, sensacionais, e ontem também evitou a derrota do Cruzeiro. Aí o jogo 1-0 para o Boca, aí o Cruzeiro faz a jogada, e o Fagner, Nicolini, que não fazia um gol, acho que há uns 210 anos, desde o tempo da Arca de Noé, o Fagner, aquele mesmo, acertou um chutaço da entrada da área, fez o gol de empate do Cruzeiro. E o Cruzeiro empatou. Passou um pouco, o Gerson foi expulso. O Gerson deu um carrinho, pegou no peito, o jogador meio caído lá, foi expulso pelo VAR, lá chamou, vai embora. E aí o Cruzeiro, vamos ficar atrás, né? Aí apareceu o goleiro. Mas teve uma bola, Nicolini, perdida no meio campo, atacando o Cruzeiro, é um colombiano lá. Foi ele a bola e o goleiro, ele foi pensando, olhando, é aquela bola que você respira, olha, tá sozinho, vai desde o meio campo sozinho com a bola e chega na cara do goleiro, chuta fraquinho no peito do goleiro, Nicolini. Se ele dá uma ginga, o goleiro cai, se ele toca a cavadinha, se ele puxa, dá uma puxadinha do lado. Mas é jogador ruim, Nicolini, sabe, aquele grosso de bola, Nicolini. O desespero que é o cara perder um gol daquele, Nicolini. Entregou, né? Nossa, cara a cara, desde o meio campo, agora o se consagra, La Bombonera gelou, silêncio, ouvi as passadas do rapaz, vou fazer o segundo gol do Cruzeiro, vou virar, bom, chega na cara, vai dar um chutinho assim na mão do goleiro, Nicolini, brincadeira. E aí o Boca teve um gol mal anulado, no meu modo de entender, no final, aquela bola que, dividido com o zagueiro, bate no braço do jogador do Cruzeiro, do Boca, sobra para o Merentiel, que faz o gol. Foi o mesmo caso do gol do Palmeiras contra o Remo, todo mundo reconheceu depois que não houve irregularidade. A bola bateu no braço e um jogador sobrou para outro, Nicolini, ele não pôs o braço na bola, a bola bateu. E no finalzinho, mais ainda, aí o Boca reclama de uma bola que bateu na mão do zagueiro do Cruzeiro dentro da área, queria pênalti, é demais também. E o juiz saiu de lá, o jornal argentino, Le Clarín, falou, Boca roubado, né? O nome do juiz é aquele Jesus Valenzuela, aquele desgranhento lá não sei de onde é, do Chile aí, péssimo árbitro, que vive apitando jogos por aí afora, e o pessoal do Boca ficou muito bravo, porque o Cruzeiro era para ter perdido o jogo, mas podia ter ganhado, se esse atacante ruim de bola não perde o gol cara a cara. E o Boca reclama demais da arbitragem, o Cruzeiro falou, não tenho nada a ver com isso. É aquela velha história, né, Nicolini? Fosse do Mineirão a favor do Cruzeiro, o Cruzeiro estava descarregando o caminhão de melancia. Quando é a favor, tá tudo bem, não tem nada a ver com isso, aquela hipocrisia que a gente vê no futebol. O Cruzeiro teve mais sorte que juiz, ótimo resultado, porque vai resolver tudo em casa na última rodada. É isso, o Mirassol já está classificado, Antônio. Já, não tem na seleção rapaz. não, viu? Que coisa espetacular, o Mirassol quase caindo no Campeonato Brasileiro e já garantido na fase de mata-mata da Libertadores, podendo garantir o primeiro lugar do grupo ainda, né? Ganhou ontem lá do Alves Reed, que também é um saco de pancada, o jogo foi no Paraguai e ganhou por 2-1, fez a parte dele e agora vai jogar a última rodada contra o Lanús, fora de casa. O Lanús que ainda joga nessa rodada, né? Vai jogar em Quito contra a LDU,
e daí, se o Lanús ganhar em Quito, depois ganhar lá do Mirassol, pode ficar com a primeira colocação. Mas lembrando que o Mirassol já ganhou do Lanús quando jogou em Mirassol. Espetacular campanha do Mirassol. E que coisa estranha, não, Nicolini? Jogando muito mal no Campeonato Brasileiro, já eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores. Parece que é um time copeiro, parece que é o Boca Juniors, é o amarelo Boca Juniors da Libertadores, é o Mirassol e é o primeiro ano apenas dele. Que coisa. Hoje tem Palmeiras e Flamengo em casa pela classificação na Libertadores, Antônio Carlos. O Flamengo recebendo, então, o Estudiantes, joga pela classificação, e o Palmeiras recebendo o Cerro Porteño também. O Flamengo lidera o grupo com 7 pontos, o Estudiantes tem 6, é o vice-líder. Quer dizer, ganhando hoje, o Flamengo estará classificado. O mesmo se aplica lá para o Palmeiras, que tem 8 pontos contra 7 do Cerro, que é o vice-líder. São 2 jogos em que os grandes times do Brasil e da Libertadores dos últimos anos, os que estão predominando no futebol brasileiro e sul-americano nos últimos 5, 6 anos, têm a obrigação de ganhar. Jogos, você olha assim, do Flamengo um pouco mais complicado, porque o Estudiantes é Argentina, aquela coisa, mas você tem que jogar bola. O Bolívar ontem parecia o Bayern de Munique contra o Fluminense, que precisava ganhar mais fácil. Aí tem a complicação, viu, Nicolini? Tem que jogar bola. É isso, meu querido Antônio Carmo. Vamos acompanhar amanhã. Tem o Corinthians e a gente segue acompanhando os jogos da Sul-Americana e da Libertadores, os campeonatos sul-americanos que não param e a gente está acompanhando. Diga. Então, o Flamengo que tem os 4 convocados da seleção, vamos ver como é que jogam hoje, e o Palmeiras que não tem ninguém, tá todo mundo machucado, o Sábado machucou mais 2, já tinha mais 2, cada jogo perde 1, 2, não sei quem é que vai, se o Evair vem para jogar de centroavante hoje lá, né, se pode ajudar, se pode vir aí o Edmundo para reforçar o ataque, porque tá feia a coisa, o Palmeiras tem muita gente machucada, vai entrar com um time meio cambaleante hoje lá, mas independentemente de qualquer coisa, tem que ganhar o jogo. Sem dúvida alguma, meu querido Antônio Carmo, vamos acompanhar tudo de perto e nós vamos contando tudo aqui. Olha, só passando em revista, a gente teve na 7ª rodada da Série C, uma baita vitória da Inter de Limeira segunda-feira lá no Almeidão contra o Botafogo da Paraíba, 1-0, e o Ituano ganhou o clássico do Guarani 3-1 com um show de falhas dos goleiros. Esse jogo foi no domingo lá no Brinco de Ouro da Princesa. A Ferroviária também ganhou no fim de semana, o que coloca o Ituano já em 4º lugar na Série C. O Ituano que bateu na trave para subir da Série A2 para a Série A1, continuou na Série A2, certo, Antônio Carlos? Isso, exatamente, perdeu da Ferroviária. E já está em 4º lugar aí, caminhando firme e forte na briga para subir. Ainda tem muito campeonato pela frente, mas é o 4º colocado. O Guarani é o 6º, com 12 pontos. O Paysandu é o líder junto com o Brusque com 14, mas está tudo muito achatado. A Inter de Limeira é a 9ª colocada, tem 11 pontos, e a Ferroviária vai se recuperando, começou muito mal, com foco no Campeonato Paulista, conseguiu seu objetivo, voltou para o Paulistão, já está fora da zona do rebaixamento com 9 pontos, e a 14ª colocada, meu querido Antônio Carmo. Boa campanha da Inter de Limeira, né, que está mais quietinha aí, foi muito mal no Campeonato Paulista da Série A2, sequer se classificou entre as 8 melhores para o mata-mata e agora vai tentando buscar um acesso que seria importantíssimo. Subiu ano passado, da Série D para a Série C. Esse ano o campeonato é mais complicado, mas faz boa campanha também a Inter de Limeira. Não, e parece que aprendeu a lição com o Campeonato Paulista, né, Antônio Carlos? Na Série A2, mas mexeu no time e se acertou aí para o Campeonato Brasileiro, né? Que é mais complicado, né? E é um campeonato de 19 rodadas para classificar 8. A vantagem é que esse ano só cai em 2. Você tem mais tranquilidade para trabalhar. É isso. Hoje na Série D teve Porto. Não, eu ia falar. Deixa eu só passar aqui a Série D. Antes da gente falar da decisão aí, Portuguesa 0, Água Santa 0 no fim de semana. A Portuguesa é vice-líder, está junto com a Portuguesa do Rio de Janeiro com 12 pontos no grupo dela. A equipe do Água Santa também segue na zona de classificação. E o 15 de Piracicaba lidera com folgas o grupo dele na Série D, com 15 pontos ganhos. Vai pegar o Velo na próxima rodada, mas os 3 primeiros são os paulistas: 15 de Piracicaba, Noroeste e Velo Clube, Antônio Carmo. Série D dos paulistas que estão bem. Os 5 times paulistas, acredito que vão se classificar aí para a próxima fase da competição. É isso. Você queria falar da decisão de hoje?
Decisão da Europa, né? Hoje começam as decisões, a UEFA Europa League, que vai ser lá em Istambul, e vai ter o Aston Villa da Inglaterra na briga pelo título aí contra o Freiburg, num jogo que é sempre interessante, esses jogos todos aí. O Aston Villa que vive uma fase muito boa no campeonato inglês, inclusive, comandado pelo Unai Emery, que é tetracampeão dessa competição. O homem sabe tudo dessa competição aí. E vai com força aí para buscar mais uma vitória e mais um título. Jogo de hoje, portanto, entre o Freiburg e o Aston Villa, 4 da tarde, lá em Istambul, decidindo o segundo campeonato, né, mais importante do futebol europeu. É a Sul-Americana dos homens. E o NBB Exatamente. aqui, Antônio Carmo? O NBB ontem nós não tivemos jogos, né? Hoje é que nós temos Corinthians e Pinheiros valendo pela segunda rodada. Corinthians perdeu o primeiro jogo, joga em casa hoje. Amanhã tem Brasília e Franca. Então, de olho também lá na NBA, viu, Nicolini? Ontem, um grande jogo com o New York Knicks ganhando do Cleveland, 115-104, já está na fase semifinal da competição também. E no domingo, o Oklahoma, que para mim é o grande favorito para ganhar o campeonato, na abertura lá da fase semifinal, ele perdeu do San Antonio Spurs em casa, com 2 prorrogações, e foi um jogo extremamente agradável de acompanhar. Estamos aí também na reta final do NBA. Muito bom, Antônio Carmo. Vamos nessa que o tempo não para e amanhã a gente volta, tá bom? Excelente quarta-feira para você. Até amanhã. A gente se fala, um grande abraço, Cláudio Nicolini, para você, os amigos todos que nos honram com a audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Ótima quarta, gente. Até mais.